Salve, torcedor alvinegro, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e esse é o seu Bom Dia Vozão, o noticiário do Alvinegro de Porangabuçu, onde você fica ligadinho em todas as notícias do Vozão que acontecem todos os dias, sempre aqui no canal do Gigante, agora às 9 da manhã, para você ficar muito antenado de tudo que acontece no Alvinegro de Porangabuçu. E hoje o assunto principal é, infelizmente, a nossa derrota de ontem, né? Perdemos por 3-0 no dia de ontem para o Palmeiras e no agregado ficou um sonoro 4-0. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? O placar não diz muito o que a gente viu em campo. Claro que o Palmeiras foi mais competente, conseguiu fazer os gols, mas o Ceará não foi tão mal assim para ter tomado um placar tão elástico. Eu vou trazer muitas notícias para vocês, vou trazer a análise da mídia cearense em relação ao nosso jogo, e tudo isso eu vou trazer após a nossa vinheta, né? E papoca o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ajude o canal Gigante Alvinegro a crescer cada vez mais aqui no YouTube, tá? Compartilhe o link do vídeo, manda para todos os grupos de WhatsApp, porque você é peça fundamental para fazer o canal Gigante Alvinegro crescer cada vez mais aqui no YouTube. E eu vou começar esse videozinho falando um pouquinho da nossa parceira, tá? Vou falar da Nation, usenation.com.br. Vão lá no site da Nation e usem o cupom GIGANTE10, galera. Porque com o cupom GIGANTE10, você garante 10% de desconto nas suas compras no site da Nation. E detalhe, tá? Você pode comprar quantas vezes for preciso. Tem muitas camisas bacanas. São camisas mais sociáveis, que você pode sair para qualquer lugar sem a sua mulher reclamar, porque são camisas lindíssimas do nosso Vozão. Lembrando que a Nation é uma marca licenciada do Ceará, então se você compra com a Nation, você também está ajudando o Vozão. Então vai lá no site da Nation, confere as novidades. Tem 12 camisas novas espetaculares, tem boné, tem bucket, tem muita coisa bacana lá no site da Nation, hein? Vai lá, não deixa de conferir e aproveita usando o cupom GIGANTE10, que você vai aproveitar o seu desconto. Como eu falei, quantas vezes você quiser, tá? Então se você quiser fazer uma compra agora, usa o cupom. No mês que vem quiser fazer outra, use o cupom de novo. Fica a seu critério, mas a Nation é parceira aqui do canal do Gigante Alvinegro, tá? Vai no QR Code, vai lá no site da Nation e confere você também todas as novidades da nossa parceira. Galera, agora vamos falar do que interessa, né? Vamos falar de ontem, vamos falar dessa partida. Vou trazer aqui a análise de alguns jornalistas da mídia cearense para ver o que eles falaram, tá? Primeiro eu vou trazer aqui o que o Caio Costa falou. Caio, que trabalha no futebolês, traz sempre comentários bem bacanas. Trazer aqui a opinião do Caio sobre o jogo. Desde o início se sabia que a missão do Ceará era muito complicada. Para vencer o Palmeiras no Allianz Parque, você tem que fazer um jogo praticamente perfeito. Perfeito na organização defensiva e na atenção, e também letal nas poucas chances que você vai ter para finalizar. No primeiro tempo, até que o Ceará conseguiu neutralizar bem a maior parte das ações ofensivas do Palmeiras. Chance mesmo quando Estevão fazia das suas mágicas, mas Fernando Miguel conseguiu evitar o gol palmeirense. E Pedro Henrique teve a chance, marcou um gol que foi anulado ali por um pouquinho de impedimento. Depois, no segundo tempo, o Ceará tem duas chances até claras para finalizar, mas Pedro Henrique e Galeano não as aproveitaram. E isso custa caro contra um Palmeiras que tem um garoto especial chamado Estevão, que muito esperto, muito rápido, chegou na frente do Dieguinho, acabou sofrendo pênalti que gerou o primeiro gol palmeirense. E depois Estevão terminou o seu recital a fazer um golaço, deixando 2-0 e acabando com a eliminatória. E como eu falei, qualquer erro é fatal. O terceiro gol, numa falha do Marlon, acabou deixando o placar até mais dilatado, maior do que mesmo a produção em campo. Mas é isso, quando você joga contra o Palmeiras, qualquer vacilo mesmo, é fatal. E a vaga, que já era para lá de complicada, se tornou impossível para o Ceará, que agora volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, que volta a campo apenas no dia 1º contra o Atlético Mineiro. É verdade, lembrando, né, o Caio falou agora no final da fala dele, Ceará só retorna a campo no dia 1º de junho, ou seja, não joga mais nesse mês de maio, foi a última partida do mês,
só retorna a campo dia 1º de junho para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena Castelão. Check-in já aberto. Vou trazer pra gente aqui agora, só um instantinho, que eu trago na tela a imagem do Ceará, que já abriu o check-in para essa partida contra o Galo e deve abrir venda de ingressos em breve, tá? Depois que abre o check-in, não demora muito para começar a venda de ingressos. Deixa eu pegar aqui. Pronto, já tá aqui na tela, eu vou colocar aqui pra gente ver. Ó, check-in disponível, Vovô de Ouro abriu às 4h30, o mais querido 5h30. Campeão da popularidade abriu 17 horas. Time do Povo e Consolado Alvinegro abre amanhã o check-in, tá? Então, check-ins disponíveis já, faça o seu. Vamos pro estádio, vamos entupir a arena, que o nosso time merece que a gente empurre esse time cada vez mais longe no Campeonato Brasileiro, hein, galera? Eu vou colocar uma coisinha aqui pra gente ver. Só uma lembrança, tá? Só uma lembrança pra nenhum gaiato falar besteira. Meu filho, olha, pegamos o beco da Copa do Brasil. Mas é porque foi disputa de 2 times da Série A. Aí ganhou o melhor, né? Ontem foi 2 da Série C. Ganhou o melhor também. Mas é isso. Acontece, seguimos, bora Vozão, simbora, meu filho. Só lembrando, né? Foi um confronto de Série A. Enfrentamos um bom time de Série A. Líder do campeonato, líder da Libertadores, líder de tudo, meu amigo. Onde esse Palmeiras entra, ele é candidato a título. Então, é isso. Perdemos pro melhor time do Brasil. Não tem nem muito o que a gente questionar com isso. Eu vou colocar agora a fala do Fernando Graziani, lá do Esporte do Povo, ver o que foi que ele trouxe na análise dele da partida do nosso Vozão. O domínio do Palmeiras determinou mais uma derrota do Ceará na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 3-0 para a equipe paulista, jogando em casa, jogando em São Paulo. 2 gols do Estevão e 1 gol do Flaco Lopes, os 3 gols marcados no segundo tempo. O Ceará não conseguiu criar nada na primeira etapa ofensivamente, teve só 1 gol anulado, mas havia realmente impedimento. E o Palmeiras foi muito bem defensivamente, muito bem no meio-campo também, e no ataque produziu bastante, finalizou muito mais e obrigou o Fernando Miguel a fazer uma boa partida. Não conseguiu concatenar nada ofensivamente o Ceará, e no segundo tempo, apesar de ter um pouquinho mais de posse de bola em comparação ao primeiro, também não conseguiu chegar de forma aguda, criou muito pouco, como vem acontecendo fora de casa a equipe do Léo Condé. O Palmeiras era super favorito para o confronto, confirmou o favoritismo, é inegável que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do país, e por isso mereceu a classificação, vencendo por 3-0. O Ceará agora tem todas as métricas para a Série A do Campeonato Brasileiro, onde precisa continuar com a ótima campanha que vem fazendo até agora. Vou colocar aqui agora a matéria lá do GE, falando um pouco da partida. Palmeiras vence o Ceará com brilho de Estevão e confirma a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Palmeiras venceu o Ceará, galera, vocês assistiram o jogo, né? Não precisa ler muito sobre isso aqui. A matéria do time tá aqui. Os 2 gols de Estevão foram os últimos do garoto com a camisa do Palmeiras na Copa do Brasil antes de transferir para o Chelsea. As 2 equipes voltam ao campo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras encara o Flamengo, já o Ceará visita o Botafogo. Cara, o GE soltar uma matéria atrasada dessa aqui é bizarro, tá? Porque os caras colocaram que o Ceará joga com o Botafogo é putaria, cara. Estagiário ruim da porra, o jogo fadiado, ó. Mas é tempo. Deu 38.598 torcedores, uma renda de 2 milhões de reais. É isso. E agora eu vou trazer para vocês a opinião do Jussier Cunha, lá do Futebolês também, sobre o que ele achou da partida do nosso Vozão. Desde o primeiro momento, quando o Ceará soube que seria o Palmeiras o seu adversário nessa terceira fase da Copa do Brasil, o Ceará também sabia que seria muito difícil de chegar às oitavas de final da competição. Afinal de contas, do outro lado está o líder do Campeonato Brasileiro, time com a melhor campanha na Copa Libertadores da América, que perdeu apenas 3 jogos em 2025. O placar agregado de 4-0 sugere uma facilidade muito maior do que se viu nesses 2 confrontos. O Ceará conseguiu competir. É que do outro lado tem um time absolutamente competitivo, muito bem treinado e que tem um jogador que faz a diferença. Hoje, Estevão classificou o Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto ele está nesse processo de se despedir do futebol brasileiro, só nos resta nos deleitar com esse talento do nosso futebol.
É verdade, tá? É verdade. É um grande prazer ver o Estevão jogar, cara. Não tenho muito o que ponderar sobre o Estevão, não. Um baita jogador. E por último, vamos ver aqui o que o Renato Manso, também do Futebolês, trouxe sobre a partida. Eu nem vi esse vídeo ainda. Vou ver junto com vocês. Mas bora lá. Show do Estevão no Allianz. Começa agora os 3 pontos de Palmeiras 3, Ceará 0 em até 90 segundos. O primeiro ponto é destacar que o Palmeiras fez o que quis no jogo. Domínio do começo até o final, sem muita dificuldade. Dominou praticamente os 90 minutos, tomou pouco susto e fez o resultado quando teve a oportunidade. Poderia até ter saído do Allianz com um placar ainda muito mais elástico. O 3-0 fez justiça ao volume de criação da equipe do Palmeiras. O segundo ponto, destacar que o Ceará, por outro lado, construiu muito pouco. Chegou poucas vezes ao gol do Everton e de uma forma desordenada. Perdeu os duelos, não conseguiu prender a bola na maioria das vezes, com o Pedro Raul, com o Pedro Henrique, o Galeano. O setor ofensivo do Ceará muito aquém de um embate muito grande contra talvez o principal time do país. Para avançar de fase, o Ceará precisava vencer o jogo, pelo menos por 1-0 para levar para os pênaltis, e passou longe disso. E o terceiro ponto, destacar que para a sequência do ano fica uma lição. O Ceará tem até um bom setor defensivo, protege bem na maioria das vezes. Hoje teve falha do Marlon, mas de forma geral, um time que tem uma consistência na marcação. O porém é quando não consegue atacar. Vira um time que baixa as linhas, traz o adversário e se distancia muito das vitórias. Show do... Aí, ó. Bacana o comentário do nosso Renato Manso. Desculpa o frame, Renato. Mas, galera, gostei do comentário do Renato, principalmente por esse ponto final que ele trouxe da questão do ataque do Ceará inoperante, né? E a gente sabe que a janela de transferência abre agora, já no mês de junho. Tem a janela do Mundial. Vão ter 2 janelas no Mundial. Uma agora pré-Mundial e uma durante o Mundial. E depois vai ter a janela principal que vai se abrir em julho, que vai ficar aberta até setembro. Então o Ceará precisa sim se reforçar, porque vamos precisar de peças. Pelo menos 4 a 5 atletas tem que vir. Deles, boa parte tem que vir para ser titular, né? Então o Ceará precisa sim se reforçar, tem que melhorar a qualidade do elenco para que a gente possa render cada vez mais na Série A, né? Estamos em quinto hoje? Estamos bem hoje? Estamos. Mas nada disso é sustentável a longo prazo se o time não trouxer melhores reforços. Mas galera, quem curtiu o vídeo até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo Bom Dia Vozão. Valeu, galera!